Olá, eu estou ao vivo depois de alguns dias sem fazer live. Então, deixe-me dizer uma coisa a vocês. Esse vídeo, na verdade, essa live será curta. De fato, eu estou utilizando desse tempo somente para poder fazer esse vídeo. Duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o vídeo e também comentar acerca de uma matéria que foi publicada ontem no G1 sobre, eu estou até com ela aqui do meu lado, as 280 crianças e adolescentes trans que fazem transição de gênero no HC da USP. E aí traz uma série de vídeos, etc. Bem, como a minha formação é psicologia clínica infantil, e também venho estudando isso há um tempo, e também tenho um trabalho, né, do meu mestrado sobre que eu tratei a questão de gênero, sexualidade, etc. Eu sou frequentemente instado a me posicionar com relação a esse tipo de matéria. Bem, e em razão disso, eu fui solicitado na minha caixa de mensagens, e principalmente no direct, etc., a falar sobre essa matéria que, de certa forma, chamou a atenção de muita gente, né? Principalmente porque elenca, coloca até como pessoas que estão ali na matéria, crianças de 8 anos de idade, e, salvo engano, uma delas, porque a matéria é longa, daqui a pouco eu vou comentar isso, salvo engano, a partir de 2 anos, isso aí eu consegui ver rapidamente, com 2 anos de idade, a mãe havia identificado, tinha certeza que a criança já era trans. Vamos lá, para alguns pontos aqui, eu vou deixar inclusive essa live gravada. Me chama a atenção nessa matéria a motivação dela. Ela foi motivada não pensando nas pessoas. Ela foi motivada por ocasião de uma celebração de uma data instituída para uma determinada, vamos dizer assim, identidade de grupo, né? Ela tem muito mais uma perspectiva e uma finalidade publicitária, para dar publicidade a uma determinada identidade, suposta identidade, um grupo, ou uma ideia, etc., etc., do que necessariamente o bem-estar de pessoas, né? Não que essas questões não estejam relacionadas ao bem-estar delas, não se trata disso, mas a motivação. Se você ler aqui, deixa eu pegar a matéria, ela é clara nesse sentido. Já aqui no primeiro parágrafo, né? Para lembrar o dia da visibilidade trans, a finalidade é a visibilidade trans. Não se trata aqui de questionar a importância ou não disso. Trata-se da motivação, que é a visibilidade trans. Para lembrar o dia da visibilidade trans, celebrada neste domingo, dia 29, o G1 conversou com transgêneros que estão em busca de conseguir passar por processo de bloqueio de puberdade, a harmonização cruzada e a cirurgia de redesignação sexual. Bem, a motivação, então, é muito mais uma peça quase que publicitária para essa celebração do que necessariamente a preocupação com pessoas. Isso é um ponto que eu gostaria de colocar, porque se trata mesmo de uma militância junto a órgãos da grande mídia, né? Enfim, isso é um ponto importante. O outro é quando se coloca crianças nesse sentido. E eu fiquei pensando aqui sobre a questão da criança trans. Porque se a gente está falando de transgênero, a gente está falando de quê?
Por isso que se fala de homem trans, homem cis, mulher cis. A gente está no âmbito das discussões a respeito de sexualidade e gênero. Falar criança trans, trans o quê? Porque se a gente está falando de criança, a gente está falando de um período da vida. É um período da vida. Se trata de sexualidade, é um período da vida. A criança trans, seria, se é um período da vida, seria o quê? O trânsito temporal, é mais criança, é adolescente, é adulto, é idoso, o que é isso? Né? Então já há um problema aí nessa definição, criança trans, porque se pensasse, se fosse assim, vamos pensar menino trans, menina trans, menino cis, menina cis, a gente ia sair da questão do tempo, né, da criança, que vai dos 0 aos 12 anos, iríamos entrar, sim, nas definições daquilo que é do sexo masculino ou feminino, né, porque gênero você tem inúmeros, mas sexo só há 2, masculino e feminino. Existe o outro, né? Agora, repito, o gênero sim, gêneros são inúmeros aí, que você puder imaginar. E exatamente no final da sigla, o mais é para que seja possível incluir toda e qualquer outra definição, ou possível definição de gênero. Mas um menino e uma menina, fundamentalmente, são definidos biologicamente por sexo masculino ou feminino. Claro, as expressões e as experiências vinculadas a essas duas marcas biológicas vão ser as mais variadas possíveis, né? Mas voltemos à questão da criança trans. É muito estranho para mim, é muito estranho pensar nesse termo, criança trans. Por se tratar, como eu estou colocando há pouco, de um período de vida que vai dos 0 aos 12 anos. Então já se começa aí uma confusão conceitual, né? E aí uma mãe chegar e dizer assim, a partir de 2 anos eu já percebi, eu não tinha dúvidas. Pô, não tinha dúvida, caraca, quer dizer que a gente tem dúvida quando vai muitas vezes estudar um caso e traçar um diagnóstico. Não que esteja colocando a questão da transexualidade uma doença. Não se trata disso, até porque, inclusive, existem psiquiatras e o próprio DSM não faz esse tipo de afirmação. Mas quando a gente vai fazer qualquer avaliação, a gente leva um tempo, a gente pensa, a gente reflete, a gente levanta informações, etc., para que a gente possa chegar a um diagnóstico. Nós da área de saúde mental, quando tratamos com criança, a gente sabe que até para se definir um quadro psíquico ou identitário de uma criança, a gente não faz isso com menos de 6, 7 anos de vida, em muitos quadros. Como é que uma pessoa com 2 anos define ou é definido que é um transgênero? Isso é muito estranho, para dizer o mínimo. Para mim, isso é muito estranho. Como é que uma criança com 2 anos toma uma decisão? É claro que a gente vai investigar, vai acompanhar, vai avaliar, vai identificar quais são as origens, as motivações. Dizer que não existe um quadro de disforia de gênero, que não existam essas coisas, dizer que isso não existe está errado. Existe sim. Mas não é algo da ordem de uma bandeira ideológica ou de militância, etc.
isso é muito próprio de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada sujeito. Que a gente precisa estar ali implicado e cuidando, ele entendendo o que é que está acontecendo e apoiando-o. Porque as pessoas confundem essa coisa de apoiar um filho, apoiando as ideias dele, apoiando muitas vezes as compreensões que ele tem. Não, quando a gente apoia um filho, a gente apoia-o, sobretudo dando a ele suporte para que ele possa se conduzir da melhor maneira possível na vida. E é muito estranho pensar que uma criança de 2 anos de vida é capaz de definir algo. É quase um bebê, de 0 a 2 anos é um bebê, por Deus. Que coisa estranha. A gente tem que vir comentar essas coisas aqui mesmo. E dizer que com 2 anos já se pode pensar, aventar a possibilidade de fazer uma série de incursões, inclusive hormonais, junto a essa criança. Isso é muito estranho, no mínimo, para dizer o mínimo. Né? E aí tem uma coisa muito importante que é o seguinte: será que isso de fato é algo que vem da criança? É algo da criança ou é algo dos adultos que imprimem ali uma visão deles ou o próprio desejo deles a respeito desse assunto, a respeito do que ela quer? Será que é algo de fato da criança ou do adulto? Porque, veja, a própria mãe diz assim: eu percebi, ou eu entendi. É um entendimento dela, não é necessariamente. E depois eu vou até comentar um trecho da fala da criança que me chamou muita atenção. Aquilo ali foi muito impactante. Então, será que é algo da ordem da percepção ou mesmo da sugestão dos pais, ou é algo que emerge de fato da criança, né? Que é próprio da criança, ou há um desejo ali dos pais, consciente ou inconsciente? E aí a parte mais difícil que eu achei nisso tudo, algo tão importante, tão profundo e tão complexo na vida de um ser humano, e lançar um nível de responsabilidade tão alto para uma criança que não tem condições de fazer decisões tão complexas como essa, de decidir acerca de... Não é uma questão só de identidade, porque vai se começar a fazer procedimentos comprometedores, alguns até irreversíveis no futuro. E lançar essa responsabilidade para os filhos, para as crianças, não aos filhos, mas a crianças, e crianças com essa faixa etária, como essa peça publicitária sugeriu, isso é muito grave, ao meu ver. Isso é uma opinião minha, pessoal. Então, me chamou muita atenção, para finalizar, eu não quero ser muito... não quero me prolongar muito nessa live. Vai ficar gravada porque foi uma solicitação, pelo menos por alguns dias vai ficar gravado isso aí. Me chamou a atenção a fala da criança, uma criança de 8 anos, na reportagem. Quando ele fala na terceira pessoa, dizendo assim: essas pessoas precisam ser respeitadas, elas precisam ser respeitadas, sempre falando na terceira pessoa. Ela mesma não se inclui, ela não diz assim: nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ser acolhidos, ou falar na primeira pessoa: eu precisava ser acolhido, eu precisava. Não, tem uma parte, e não é uma parte só, são trechos que ela deixa isso muito explícito, quando ela fala na terceira pessoa, não fosse com ela. E de fato a gente se questiona: será que isso é com ela mesma, ou isso é no contexto em que ela está, e acaba empurrando, conduzindo essa criança? Então, de fato,
Eu não estou entrando no mérito. Se fosse entrar no mérito para as discussões sobre gênero, sexualidade, nós teríamos aí horas e horas de live. O que me chama a atenção é a motivação publicitária desse dia, dessa comemoração, etc. E a utilização de crianças para isso. Porque como eu trabalho com criança, eu tenho responsabilidades com esse público. Então, eu me questiono sobre a razão pela qual se utilizar. Porque adultos, tudo bem, pô. Você é adulto. Você faz o que você quiser, você decide. Você não é adulto. Até, claro, alguns adolescentes a gente pode até pensar, mas crianças, pô. Criança pesou, sabe? E aí pegou. Eu não podia ficar calado com relação a isso. Para mim foi muito preocupante essa matéria, sei lá, reportagem, sei quer que seja aí, essa peça publicitária, foi muito preocupante porque cada vez mais a gente percebe o quanto determinados grupos avançam agressivamente sobre pessoas e, sobretudo, em momentos da vida em que elas estão vulneráveis para se apropriar delas e fazerem peças publicitárias como essa. Isso é uma... Deixa eu só ver rapidinho aqui, porque tem alguns comentários, não poderia deixar de ler aqui os comentários que foram feitos até para poder interagir melhor com vocês. Deixa eu ver aqui. E, claro, desculpa, eu não dei boas-vindas porque eu queria logo ir direto ao ponto para deixar esse vídeo aqui gravado. Assunto super necessário, sim, é muito necessário. Deixar essa live salva, vai ficar salva a live. De fato é assustador, não tenho dúvida disso. É assustador porque a gente fica pensando, pô, avançando sobre as crianças, pô, essa galera tem limite. Florescendo Gabi, para que esses tratamentos sejam feitos, precisa passar por uma equipe de... Pois é, olha só, não só por uma equipe de psicólogos, Gabi, é uma equipe multidisciplinar, certo? São várias especialidades, psicólogo, médico, assistente social, etc. A questão que a gente pode colocar é a seguinte: se esses profissionais eles estão perpassados por essas teorias, né? Porque há uma fundamentação teórica criada nas pós-graduações e nas graduações das universidades. E essas pessoas podem estar instrumentalizadas por teorias que tratam e fomentam esse tipo de perspectiva. Não é teoria? Então, teoria, de teoro, no grego, quer dizer contemplação, perspectiva, olhar. Então, olham com esse, é como se eu tivesse um óculos. Você pega um óculos, coloca um óculos com lente verde. Pô, eu só vou ver verde, pô, na minha frente. Entendeu? Se a orientação é uma orientação teórica com um determinado viés, a gente pode questionar, por exemplo, até mesmo, mas enfim, repito, o que me causa maior preocupação é o avanço sobre crianças e a utilização delas para legitimar e para corroborar um determinado tipo de identidade ou enfim, vamos lá. Tem algo orquestrado e muito mais interesses inúmeros por trás disso. Tem sim. Tem, porque envolve muitas coisas, Padre Salvador. Envolve inclusive questões de favorecimento de ingresso de crianças no universo sexual. É uma outra coisa aí também. Claro, é como eu digo, né? A gente poderia passar mais tempo tratando, eu queria só
pontuar essa questão com vocês da matéria, mas imagine que cada vez mais cedo crianças sejam introduzidas nessas discussões e nessas experiências de gênero e de sexualidade. E a atuação da pedofilia, como é que fica? Mas, enfim, cautela, prudência, sabedoria, estudo, etc. Exatamente. Pobre criança. Então, sim, educadores físicos também entra, Jorge. Então, assim, a gente tem uma peça publicitária, né, de apelo e o próprio objetivo era de dar visibilidade, né, de visibilidade a um determinado grupo, e nem que para isso tenha que avançar sobre crianças e arrolar crianças nessas questões. Bem, enfim. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu acho que vai ficar gravada aí por um tempo essa live. Uma live de preocupação com isso, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem ou pergunta que for de interesse de vocês, eu estou aqui à disposição de vocês. Tudo bem? Tenham uma excelente semana. Em breve eu estou voltando com minhas doses de psicologia infantil, retomando agora a partir de fevereiro. Forte abraço, uma excelente semana para vocês, tudo de bom.